Então, bom dia, amigos do canal, bom dia, amigas. Para resolver aqui a questão que ficou com o Frederico Crepe, que vocês pediram aí nos comentários. Olha, o que a linha chinesa e os maoístas concluíram pesquisando a Iugoslávia é que não havia socialismo ali, não foi uma experiência socialista. Eles começaram, depois da guerra, a ir para um lado da democracia popular, fizeram algumas estatizações, uma reforma agrária, mas depois de Tito dar uma guinada à direita em 48, eles passaram a um caminho capitalista, entrando no plano Marshall, quer dizer, recebendo capital estrangeiro, permitindo a volta dos kulaks no campus, a grande propriedade no campo, não é? É uma aproximação com o bloco ocidental, que não é só diplomática, é também de colaboração militar em outros campos, econômica. Então ali não tem diz que é socialismo de mercado, quer dizer, começou com isso, né? Então, sendo honesto aqui com a questão do espião que o Stalin teria mandado para matar o Tito, eu pesquisei e não encontrei evidências disso. A evidência que existe é que um dos colaboradores do Tito comentou que estaria com uma carta, ele teria tido a informação depois que o Stalin morreu. Isso está nas memórias de, não sei se é do Cardelli ou se do Dilas, creio que do Dilas. A história é a seguinte: teria uma carta do Tito nos papéis do Stalin, que ele só viu e que teria a seguinte mensagem: Stalin, pare de mandar esses espiões aqui, senão mandarei um para você e um somente bastará. Pare de enviar espiões sem me matar, senão te mandarei um e esse simplesmente fará o serviço e te matará. Essa seria a mensagem de Tito para Stalin. Aí pesquisando eu vi que o Everhold da Albânia denuncia o Tito como ser um chauvinista iugoslavo, um nacionalista de direita, burguês, com uma política que é incorporar territórios, um cara autoritário. Os maoístas também denunciam que essa história de socialismo de mercado é farsa e, na prática, estava bem mais parecido com uma ditadura fascista aliada aos Estados Unidos e Europa. Tinha um campo de concentração, um campo de prisioneiros em Goli Otok, até para quem defendia o Stalin. E tinha essa toda relação com o Ocidente. Há a hipótese de que o país foi desmembrado ali nos anos 90, porque o esquema deles com a OTAN foi posto contra eles não tinham defesa alguma. A OTAN já era uma aliada deles. Quando ela se voltou contra a Iugoslávia, eles não tinham como se defender, o país foi desmembrado à vontade ali, a partir de uma traição da OTAN. Existe essa hipótese. E eu fiz um texto, está no Medium, que detalha essa questão a partir de Paul Suisi e Che Guevara. O que era a Iugoslávia? A Iugoslávia não era um país socialista. E nem esse socialismo de mercado era de fato socialismo. Era muito mais um capitalismo de Estado, criando uma grande corporação. Nós já trabalhamos sobre isso na questão do Vietnã. Não é? Agora, a Iugoslávia funcionava muito mais como uma vitrine para o capital ocidental, ali uma ponta de lança na Europa Oriental, desestabilizando todo mundo. Então, existe o dedo do Tito na Contra-Revolução de 56 na Hungria, que é algo bastante complexo, que é difícil a gente reduzir a uma simples Contra-Revolução. Então, agora, mas quando você lê o programa dos revoltados ali, o Ludo Masten cita na Contra-Revolução de Veludo. É uma vergonha, porque tá assim, democracia operária nas fábricas, ok, mais democracia, beleza? Agora, de onde vem esse papinho? Dos trotskistas. Aí tem os nacionalistas de direita, que estão pedindo que o governo da Hungria recupere os territórios habitados por húngaros
da Tchecoslováquia, da Romênia e da Iugoslávia. Aí, aí é só com a ruptura dos tratados, com um governo fascista que vai invadir países vizinhos, chauvinista. Olha então a sobreposição de bandeiras na Contra-Revolução de 56, que o Lukács apoiou. Lukács, Mesaros, esses caras todos apoiaram esse tipo de programa aí, maluquete. Então, uma das referências do CREP é o Lukács, né? Depois contra o Lukács. Ai, ai. Então, pois é. Aí nesse debate foi muito engraçado o momento em que o CREP se diz idealista. Num debate também com ele numa live, ele disse para mim que o mundo das ideias do Platão, ele não é metafísico. Aí ele não explicou bem o que é, mas eu creio que ele acredita que o mundo das ideias é real. Então, eu não sei bem o que ele chama de real. Então, o problema é que a posição idealista em filosofia, ela vai levar a equívocos. Vai levar você a construir castelo nas nuvens. Igual o Krep está construindo castelo nas nuvens aí, achando que Iugoslávia, Hungria e Tchecoslováquia foram experiências alternativas de socialismo atrapalhadas pela União Soviética. Não. O que aconteceu foi outra coisa. Foi que houve uma virada à direita a partir de 48 com o Tito. Então entrou o capital estrangeiro, esse cara nadando em dólar. Era um país com fronteira aberta, as pessoas imigravam à vontade, e imigravam pra caramba para a Alemanha Ocidental. Ficou sendo uma vitrine do capital ocidental, uma ponta de lança ali para detonar com os outros países. E a partir da morte do Stalin, o Khrushchev falou, não, vamos nos reconciliar com a Iugoslávia. E ele ainda falou. Aí tem a frase do Che que está na revista Praga, não sei se vocês sabem. Tem a revista Praga, vou pegar aqui. Que é uma raridade aqui dos anos 90. Tem esse texto de Che, onde ele fala isso. Então é muito interessante que essa revista tem até... A Praga era o marxismo. A revista é uma raridade, no formato físico, mas ela tem até o Haddad como defendendo o marxismo. Lá dos anos 90. Muito interessante. Aí tem Zé Luiz Fiore, Luiz Gonzaga Beluso, Roberto Schwarz, Mael Wallenstein, um texto muito bom do Wallenstein. Então, o Fausto Arruda teve aqui uma vez em casa e me disse que, o Fausto Arruda, do Nova Democracia, que teve isso. Ele narra como sendo um papo do Che com o Khrushchev. Que o Khrushchev falou assim, eu fui à Iugoslávia e vi coisas maravilhosas. Aí o Che respondeu, vá a Nova York e verá coisas melhores ainda. E tem esse texto aqui, essa revista, em que o Che fala isso. Por que ele fala? Que o que havia na Iugoslávia era capitalismo. Então, se você for a Nova York, você vai ver algo bem mais lindo, que é o capitalismo mais desenvolvido. E Che sabia disso, né? E não aprofundou a crítica a Cuba nesse sentido. Ah, beleza. Então falou, tá posto aí, tá explicado.